Salmo de número 46, verso de número 7. É uma afirmação que vamos fazer aqui agora. Amém? Temos na tela. Você pode ler comigo, por favor? Vamos lá? 46, filho. Sim, eu concordo que Deus é o Deus de toda a terra também, mas esse é para outro dia. Obrigado. Eu já tinha até tomado fôlego quando eu olhei e falei, uau, vamos lá. Vamos ler toda a igreja, por favor. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vamos de novo? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Eu quero pregar hoje sobre o tema, o Senhor dos exércitos. Vamos declarar? O Senhor dos exércitos. Levante a mão direita e diga comigo, Deus vai entrar na batalha. Salmo 46, verso 7, tem uma história linda. No período da Reforma Protestante, no momento mais intenso dela, uma canção foi escrita, talvez seja uma das canções de um dos momentos históricos da humanidade. No século XVI, quando Lutero escreveu Castelo Forte, ele estava abrigado em um castelo na Alemanha, e lendo esse texto do Salmo 46, ele escreveu uma canção que é Castelo Forte. E esse texto tem sido uma inspiração, e essa canção foi uma inspiração, no meio de uma batalha absurda no mundo espiritual. Deus levantou o seu exército de fé e de oração, não mais um exército de armadura e espada que corta a carne, mas um exército de armadura, de espada, que peleja nas regiões celestiais e alcança a vitória. O que eu vim te dizer aqui hoje é: Deus está pronto para entrar no campo de batalha com você, e eu não sei qual a luta que você carregou consigo até esta noite, mas eu sei de uma coisa: Deus está prestes a revelar algo novo em sua vida. Quantos podem dizer amém? Deus está pronto a entrar em batalha ao nosso lado, Ele é o Senhor dos exércitos. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dar glória a Deus? Então aplauda ao Senhor, porque nesta noite nós estamos animados com aquilo que Deus vai fazer. A primeira batalha que eu quero expor para vocês foi a batalha de Abraão. Isso está em Gênesis 14, 14. Gênesis 14, 14. Ouça o que eu vou ler para vocês agora, por favor. Gênesis 14, 14. Quando Abraão ouviu que o seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Verso 15. Atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta o seu parente Ló, com tudo que possuía, juntamente com mulheres e o restante dos prisioneiros. A primeira coisa que eu quero que você note nessa batalha, eu vou pontuar coisas rápidas aqui, nós vamos ter um tempo de oração já. Primeiro, veja que esta batalha é uma batalha movida por compaixão, é uma batalha movida por
O problema não era de Abraão, mas o problema era de alguém que Abraão amava. Eu vim te dizer para alguém aqui hoje, eu vim ser profeta de Deus, para alguém que está aqui hoje, e você diz: o problema não é diretamente meu, mas é de alguém que eu amo, alguém que é ligado comigo. Deus está te dizendo: vou te usar, e vou entrar com você nesse campo de batalha. Eu quero te dizer que uma boa luta é uma luta movida por compaixão. Uma boa luta é uma luta quando a gente vê a dor, o sofrimento e a dificuldade de alguém, e a gente diz assim: eu vou lutar com você. E eu vim dizer aqui para homens e mulheres solidários, homens e mulheres cheios de compaixão: Deus está entrando nessa batalha com você. Cuidado para que o egoísmo dos nossos dias não tome a sua mente, e eu tenho que também tomar cuidado para que o egoísmo desses dias também não tome o púlpito. Porque é muito comum nas falas estratégicas dos mentores da atualidade te dizer o seguinte: olha, se está te desgastando, se está te criando problema, se afasta. Pessoas tóxicas, pessoas ácidas, pessoas corrosivas. Eu quero te dizer que o mundo está cheio de pessoas tóxicas, que o mundo está cheio de pessoas ácidas, corrosivas, mas Deus colocou você para ser o sal, Deus colocou você para ser a luz, Deus colocou você para ser a água, Deus colocou você para ser a sombra, Deus colocou você para ser o refrigério, Deus colocou você para ser o escudo. Ele não disse assim: Ló que se lasque, entrou na vida de pecado, entrou na vida de Sodoma, agora que sofra, eu que não vou entrar nas guerras que não são minhas. E eu quero te dizer que hoje o Espírito Santo está aqui, dizendo a ti, dizendo a você: eu sei que você está lutando por alguém, eu sei que você está lutando em favor de alguém, e assim como Deus entrou na batalha que Abraão comprou por causa de Ló, Deus também entrou com você nessa batalha. E deixa eu te dar uma palavra. Era uma luta familiar. Levante a sua mão e diga: na batalha pela família, Deus dará vitória. Dê um aplauso a ele, não é possível. Agora guarde isso aqui que eu vou te dizer. A vitória veio pela bênção de Deus, através de Abraão, usando, ouve aqui, isso é importante, o que tinha em casa. Ele não precisou buscar alguma coisa fora. Os 318 que dariam a ele vitória estavam dentro de casa. O que eu quero dizer com isso? Você pensa que para vencer precisa encontrar alguma coisa que você não tem. E eu vim aqui hoje te dizer da parte de Deus que tudo que você precisa para vencer essa batalha, Deus já colocou em suas mãos. Porque não há luta que Deus nos dê que Ele já não tenha nos capacitado para vencer. Diga para alguém perto de você: não tem luta que Deus permita que Ele não te capacitou para vencer. Diga: quando vierem lutas maiores, sua capacidade será maior. Diga: nesta luta, Deus já te fez mais que vencedor. Como é que eu luto por alguém? Orando. Amém? Como é que você luta por alguém? Não é dando dinheiro. É orando. Como é que você luta por alguém? Não é você querendo resolver o problema dela. É orando por ela.
não é tomando a frente no problema, mas tomando a frente na oração. Olha o que eu vou te mostrar, Lucas 22, 32, Jesus: mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Jesus falando para Pedro: Pedro, o diabo está querendo você. Tem como pôr o 31 para ficar melhor o contexto, por favor? Obrigado, vocês são lindos. Simão, Simão, Satanás fez o quê? Pediu você para peneirar como trigo. Mas o que Jesus fez? Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Como é que Jesus abençoou e liberou a vida de Pedro? Orando por ele. Amém? Você vai orar pelo seu parente, você vai orar pela sua família, você vai orar. Amém? Você não vai se complicar, você vai. Quando você começar a orar, Deus vai entrar nesse campo de batalha. Você vai resgatar, vai trazer de volta. Quantos podem dizer amém? Colossenses capítulo 4, verso de número 12. Olha como a Bíblia nos instrui aqui hoje, por favor. Colossenses 4, verso 12. Olha para mim, olha lá. Colossenses 4, 12. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Leia comigo. Ele está sempre batalhando por vocês em oração. Vamos de novo? Ele está sempre batalhando por vocês em oração. Como é que a gente vai vencer as batalhas? Diga comigo: Deus entrará pela oração no campo de batalha. Segunda batalha que eu quero compartilhar com vocês, Juízes capítulo de número 7. Juízes capítulo de número 7, levante a mão e diga: é tempo de quebrar domínios espirituais e declarar liberdade para a vida. O contexto de Juízes 7 são os dias de Gideão. Os midianitas e outros povos invadiam a terra de Israel todos os anos, e isso já durava 7 anos, saqueando as colheitas. O capítulo 6 descreve que enquanto eles invadiam Israel, eles viam como enxames de gafanhoto, que consumiam tudo em Israel, de tal maneira que Israel empobreceu demais, que Israel passou a morar em cavernas e em fortalezas, escondidos em buracos, vivendo como ratos. Mas Deus levanta um homem chamado Gideão, dá a ele um pequeno exército, e não é o tamanho da força, mas é quem te aprova, quem está com você, o Senhor dos exércitos ao seu lado. Gideão vai espionar. Gideão vai o quê? Espionar o exército inimigo. E quando ele está ali assim espionando, escondidinho atrás de uma pedra, assim olhando a conversa de 2 sentinelas, ele pega 2 homens, 2 midianitas conversando assim. Capítulo 7, verso de número 13. Ouça. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. 2 sentinelas lá, estavam lá com a lança, estavam ali vigiando, nem viram o Gideão chegar. Ele, ninja, chegou ali e tal, camuflado, tal. Aí chegou, encostou ali, o cara falou assim: meu,
Tive um sonho. Tive um sonho. Onde é que nós estamos aqui? 13, né? 13. Obrigado. Tive um sonho, dizia ele. E como é que é o sonho? Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita. E atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Que sonho estranho, né? Um pão vem rolando e derruba o acampamento. É um pão que desceu do céu. Põe o 14. Só que o outro soldado era um profeta. Adivinhava sonhos, interpretava. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Leia comigo. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Irmão, onde Deus pôs Gideão? Diante de dois homens conversando sobre um sonho e uma interpretação. O que Deus usou naquele momento? Uma palavra. Sabe quando a gente vai vencer? Quando a gente orar. Sabe quando a gente vai vencer? Quando a gente se apegar a uma palavra de Deus. Gideão entendeu que aquilo era uma resposta de Deus para ele. E hoje eu quero orar para que Deus te dê resposta na palavra. E você se apegue à palavra para vencer. Gideão saiu dali com toda a certeza, dizendo assim: Deus me deu vitória. Levante a mão e diga: uma visão por meio da palavra. Por que Deus te colocou aqui? Por que Deus colocou você assistindo esse vídeo agora? Porque Deus está te dando uma palavra de vitória hoje aqui. Quem está entendendo? A palavra veio. E ele pegou essa palavra. Por quê? Porque a palavra é poderosa para criar a partir do nada. A vitória foi criada por uma palavra. Tudo que Deus cria a partir de uma palavra. O que Deus está fazendo a cada mensagem, criando algo novo. Alguém pode dar glória a Deus aqui? O que é pão na Bíblia? Pão é palavra. O que é pão na Bíblia? Palavra. E uma outra coisa que simboliza a palavra na Bíblia é espada. Para Deus, isso aqui é uma espada. Para Deus, isso aqui é a palavra é uma espada. Efésios capítulo de número 6, verso de número 17, fala que a gente deve pegar a espada do Espírito, que é a palavra, é a espada que nos dá a vitória. Sabe que Deus está te dando hoje uma palavra, uma espada. É com essa palavra que você vai enfrentar o medo, é com esta palavra que você vai enfrentar a enfermidade, é com esta palavra que você vai enfrentar suas dores, é com esta palavra que você vai enfrentar seus fracassos, suas decepções, suas lutas, suas perdas. É com esta palavra, quando tudo vier contra você, que você vai responder. Eu sei que a visão de Apocalipse capítulo de número 1, quando descreve o Cristo, se a gente for desenhar isso, é uma visão meio grotesca, mas ela é uma visão simbólica. Se puder pôr para mim Apocalipse capítulo de número 1, João, quando tem uma visão, ele vê olho de fogo, ele vê cabelos brancos, ele vê pés de latão, mas olha só o que ele fala aqui, ó: tinha em sua mão direita 7 estrelas, e o que ele diz? Leia: da sua boca saía uma, ou seja, o que sai da boca? Palavra.
Como é que Jesus venceu sua batalha no deserto contra o diabo? Com a palavra. Respondendo com a... Deus está entrando no teu campo de batalha hoje. Deus veio com a oração e está te armando com uma palavra. Levante a mão e diga: Deus veio pela oração e nos armando pela palavra. Quem pode dar glória a Deus? Vamos à terceira. 2 Crônicas, capítulo de número 20. Aleluia. Verso de número 17. Olha o que Deus diz para eles aqui. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições. Permaneçam firmes. E vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã. Leia o final. O Senhor estará com vocês. Nós já temos 2 estratégias e agora recebemos a terceira. Qual a primeira? Oração. Qual a segunda? Qual é a terceira? Posição. Irmão, tem hora que você tem que assumir uma posição e permanecer nela. Tem hora que tudo que você precisa é ser firme, porque Deus faz o restante. Tem momento que você ora, tem momento que você declara a palavra, mas tem hora que você só precisa permanecer na posição. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo, de noite e de dia. Que palavra é essa? Que palavra. Que palavra forte Deus me deu agora. Deixa eu te falar um negócio. Tem hora que tudo que a gente precisa é se posicionar. Toma a posição da fé. Toma a postura da fé. Se posicionar é muitas vezes se expor. Se posicionar é muitas vezes se apresentar. E aí eu quero que você pense em 3 coisas rápidas aqui comigo, que a gente pode ver nesse texto. Que o primeiro é: esteja presente. Tem hora que você só precisa estar presente. Estar. Se apresente no campo de batalha. Se apresente diante da situação. Não se esconda mais. Eu estou com uma palavra para alguém aqui. Não se esconda mais. Pare de fugir. Se apresente. Se apresente, se posicione, se coloque diante da situação. Se você se apresentar, Deus virá. Tem gente adiando situações porque não se apresenta, está fugindo, está correndo, e Deus está te dizendo hoje: se apresenta. Mas eu não tenho força, se apresenta. Mas eu não tenho condição, se apresenta. Mas eu não tenho proposta, eu não tenho argumento, se apresenta. Porque quando você se apresentar, Deus vai se manifestar. Ele disse: nessa peleja não é você, sou eu. Pouco antes ele tinha orado: não tenho força.
Pouco antes ele tinha orado: não tenho exército. Pouco antes ele tinha orado: não tenho condição. Pouco antes ele tinha dito: eu sou improvável diante disso. Mas Deus disse: se apresente e deixa o resto comigo. Levante a mão e diga: não é tempo de fugir, nem de se esconder. Diga: eu vou me apresentar e Deus vai agir. Tem duas coisas importantes aqui: presença e posição. Eles assumiram a posição da adoração. Eles assumiram a posição de quem profetiza. Eles assumiram a posição de quem vai lá e põe o pé, e a Bíblia diz que onde você põe o pé é seu. Quantos estão comigo? Quem está pronto para viver algo extraordinário de Deus? Quem está pronto hoje para começar a vencer? O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Fica de pé. Louvor pode subir. Olha para mim agora, presta muita atenção. Vou entregar 3 chaves aqui agora para todo mundo. Entende uma coisa: quebra no ambiente espiritual que vai se manifestar aqui, ó. Quebra na região celestial que se manifesta na terra. Se existe resistência espiritual no alto, no céu, quando ela for quebrada, como nos dias de Daniel, a resposta vai chegar na terra. E eu estou te dizendo aqui agora, tem muita resistência espiritual nas regiões celestes. São resistências espirituais que estão segurando, ó, emprego, finanças, relacionamento, saúde. Tem muita resistência espiritual na questão de ministério, na questão de projeto. Tem muita resistência espiritual na questão de chamado, na questão de promessas, que o Espírito Santo está agora dizendo: vai quebrar no espiritual e vai chegar na terra, vai tirar a resistência espiritual. Levante a tua mão e diga: toda a resistência nas regiões celestiais hoje será quebrada em nome de Jesus. Essa palavra aqui é para aquele tipo de pessoa que faz tudo certo, coloca empenho, tem tudo para dar certo, mas não acontece, tem tudo para acontecer, mas não acontece. Por quê? Porque existem resistências espirituais, uma palavra de maldição, uma consagração que foi feita, um levante espiritual. E o que eu estou te dizendo aqui hoje é que essas coisas não são história para pôr medo em criança para dormir, não, minha gente. A realidade do mundo espiritual é verdadeira, é bíblica. Jesus lutou contra potestades espirituais, os apóstolos lutaram contra potestades espirituais, e a Bíblia nos ensina sobre potestades espirituais. Tenho medo? Não tenho nenhum medo, porque eu sei que o Senhor dos Exércitos está conosco. Deus está te dizendo que muita resistência espiritual na noite de hoje vai ser rompida. Oh, como é que é essa resistência espiritual? Eu tive uma experiência essa semana. Eu estava orando com uma pessoa nesta segunda-feira, e de repente eu estava orando com ela e eu via como um vidro quebrando. Eu falei: Senhor, me dá o discernimento dessa revelação. E era mais ou menos como um vidro que começa a quebrar, sabe, que vai trincando, vai abrindo, até que o vidro todo se despedaça. E o Espírito Santo me deu o discernimento da visão. Era uma resistência espiritual, só que como o vidro é invisível, mas que naquele momento da oração estava começando a quebrar. E ao final da oração eu vi aquilo quebrar e cair. E eu disse para a pessoa, eu falei: olha, Deus me mostrava enquanto eu orava por você, um vidro que começou a trincar e a quebrar. E eu pedi a Deus o discernimento, e eu disse para a pessoa, eu falei: e nesse discernimento, Deus me mostrou
que era uma resistência, era uma barreira invisível, então espiritual, que estava rompendo. E a pessoa do outro lado disse assim: isso é a resposta de Deus, porque existiam algumas coisas que eu estava buscando e era justamente isso. O que eu estou te dizendo é que se Deus me ensinou na segunda, eu já aprendi, e agora comunico para você, e para você, e para você, que existem resistências invisíveis que estão começando a trincar, que a rachadura está aumentando, e de alguns aumentou 1 palmo quase. Aleluia! Existem resistências espirituais que estão sendo quebradas agora. Eu já vejo anjo que vai passar, eu já vejo resposta que vai chegar. Então, primeiro nós vamos quebrar resistências espirituais. Quem está comigo? E quando nós quebrarmos resistências espirituais, muita coisa retida vai chegar. Segundo, nós vamos orar aqui agora. Nós vamos destruir, como diz a Bíblia, fortalezas. Nós vamos destruir o quê? Fortalezas. E essas fortalezas, elas são implantadas, ouça o que eu vou te dizer agora, rápido, na mente e no coração. O que eu disse? O que a Bíblia chama de fortalezas? É justamente o que a gente vê como um castelo, uma fortaleza impenetrável. E muitas vezes na mente e no coração existem fortalezas que o inimigo se abriga. Ele se esconde em pensamentos e sentimentos. Diga comigo: o inimigo se esconde em pensamentos e sentimentos. Quando a gente trata na vida das pessoas, a gente vai perceber que muitas vezes a vida não rompe, a vida não avança, a vida não vence. Por quê? Porque o inimigo se posicionou escondido atrás de um pensamento. É um modelo mental, uma maneira de pensar, uma forma de raciocinar que amarra a vida, que aprisiona a vida. E o que está escondido ali é um inimigo, uma fortaleza. E muitas vezes não é na maneira de pensar, mas é em algum sentimento que a pessoa tem. Sentimentos de inferioridade, ansiedade que vão dominando ela, e ali está escondido o inimigo como em uma fortaleza. E qual é a palavra de Deus hoje para nós? Que as nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais, poderosas em Deus, para destruir todas as fortalezas. Escreveu o apóstolo Paulo. Levante a tua mão e eu declaro hoje: as fortalezas da mente e das emoções, onde Satanás tem aprisionado pessoas, cai por terra hoje, em nome de Jesus. O que eu tenho que fazer agora? Construir uma nova maneira de pensar e reorganizar uma nova maneira de sentir. Quantos podem dizer amém? Dar um aplauso ao Senhor neste lugar. Terceiro, você precisa constituir uma identidade vitoriosa. Antes de ter vitória, você precisa ser vitorioso. Antes de ter vitória, você precisa ser vitorioso. Quem larga numa corrida vitorioso, geralmente vence. Quem é possuído de um espírito vitorioso, alcança a vitória. Nós não somos vencedores, nós não nos tornamos vitoriosos quando vencemos. Nós vencemos quando cultivamos dentro de nós um espírito vitorioso.
Então não é uma questão de não ter lutas, é uma questão de sempre ter dentro de você um espírito vitorioso. Há um texto no Apocalipse que e saiu vitorioso para vencer. Ué, se ele saiu para vencer, como é que ele era vitorioso? É que primeiro você é vitorioso e depois você sai para vencer. E o que eu vim te dizer aqui agora é que existem mentiras do diabo que construíram em você uma mentalidade derrotista e um sentimento derrotista. E a minha Bíblia diz o seguinte: diga ao fraco, sou forte. Aleluia. Diga tudo posso naquele que me fortalece. Diga em todas essas coisas eu sou mais que vencedor, porque a construção de um espírito vitorioso é que de fato nos dará a vitória neste dia. Levante a sua mão e diga: toda mentira do diabo com respeito a quem eu sou, hoje é anulada. Diga: neste lugar eu sei que o meu Deus me faz vitorioso. Então nós vamos orar, nós vamos declarar a palavra, nós vamos nos posicionar, e as resistências espirituais estão caindo neste lugar, e em nome de Jesus, onde o diabo te aprisionava, eu vim aqui dizer: o Senhor te faz livre. O diabo conta com dois tipos de extremistas. O diabo gosta daqueles que o superestimam, que acham que ele é muito mais do que ele é, e portanto vivem uma vida de medo. E o diabo também gosta daqueles que o subestimam, que não o reconhecem. Então existem dois extremos de pessoas. Quem está comigo aqui no raciocínio? Quem está comigo no raciocínio aqui? Levanta a mão. O diabo tem aquele tipo de pessoa que superestima, entendeu? Ó, superestima. Ah, o diabo. Então o cara não vive, porque o cara está sempre com medo do diabo, porque o diabo é um diabão. Quem está aqui? Mas também tem aqueles que subestimam. Não, esse negócio do diabo não tem isso não. Pega nada não, fique tranquilo. Tá demais, menino. Ah, pai, isso não tem nada a ver. É assim ou não é? Não é assim? E aí ele se aproveita, porque tem uns que o superestimam, fazem ele maior do que ele é, e tem outros que acham que ele não existe, ou que ele não atua. Mas quando ele encontra uma igreja igual essa aqui, ficou ruim para ele, porque a gente já jogou luz no campo de batalha, e já estamos declarando: toda resistência vai cair, toda fortaleza será desfeita, e os vencedores de Deus estão sendo levantados. Eu oro agora em nome de Jesus, clamando: Deus, entra na nossa batalha nesta noite. Oramos ao Senhor com autoridade agora, invocando o poder de Deus sobre a nossa vida, e declaramos que espíritos malignos, demônios, obras diabólicas são desfeitas e anuladas neste lugar agora. Declaramos a palavra da cura, declaramos a palavra da bênção, declaramos a palavra da vitória, e cremos que hoje o Senhor nos dá a coragem de uma posição vitoriosa, em nome de Jesus. Levante a mão direita e diga: nós somos a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Dê um aplauso bem forte ao Senhor.